falar sobre o Deus que desce para salvar. Crianças, repitam comigo o tema. O Deus que desce para salvar. Vamos lá? Deus que desce para salvar. Isso aí, Salmo 18. O Salmo 18 é grandinho, né? Ele vai aí 2 páginas praticamente. Então, para ganhar tempo, eu vou fazer a leitura. Eu ia fazer a exposição e nós leríamos porções à medida que iríamos expondo o texto. Mas eu vou fazer como nós temos feito. Vou ler todo o texto para pelo menos os irmãos já terem uma noção geral do Salmo. E daí nós tentaremos facilitar. A exposição do sermão é isso, né? Tentar facilitar ali a mensagem. Eu sei que o presbítero Eudes vai me cobrar que eu deveria pregar uns 10 sermões, né, aqui no Salmo. Mas vai ser um sermão só, pelo menos no meu programa, só se o espírito mudar. Então, se esforce também para entender. Eu vou mostrar a divisão. Vai ser 3 divisões fáceis. Então, eu acho que vai facilitar bastante para você entender a mensagem. 3, todo mundo sabe contar. 1, 2, 3. Então, vai ficar fácil você pegar sempre que lembrar do Salmo 18, já lembrar das 3 divisões, as marcações ali, quais são os sentidos, tá bom? Mas o Salmo inteiro, quem estava aqui na EBD, né, sobre o tema geral de um texto, o Salmo inteiro está falando do Deus que desce para salvar. Essa é a mensagem do Salmo. Veja aí no título, não o título em negrito da SBB, mas o título do próprio texto original. Essa passagem está aí em 2 Samuel 22, de 1 a 51. Vocês estão vendo aí, né? Todos estão com a mesma versão. E aí segue, o mestre de canto. Isso já nos ajuda para a gente saber o contexto aqui, tá? Salmo de Davi, então já sabemos de quem é o Salmo. Servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele diz, certo? Então já sabemos o contexto, né? Livrou dos seus inimigos, não disse quais, todos, e também de Saul. Pronto, é dessa situação aqui o contexto que o Salmo vai tratar. Então vamos ver como começa. Que maravilha aqui. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as demais nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizos e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas,
Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos e na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-o fora como lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. A leitura já foi de uma clareza, assim, porque o texto já nos coloca dentro da situação e da mensagem, já nos ajuda. E nós nos identificamos com tudo que foi dito aqui. Há dias, irmãos, em que a alma parece um campo de batalha. E isso não é uma frase poética, isso é a realidade. Há dias em que a nossa alma está assim, é como um campo de batalha. Dívidas, preocupações, doenças, traições, mentiras, falsidades,
inimigos por todos os lados, problemas em todas as áreas, pecados antigos que voltam. Você achava que já tinha vencido, aí de repente percebe que ainda tem a fraqueza aparecendo que quer voltar, e a alma fica assim, como um campo de batalha. Dúvidas, medos, preocupações. Davi também conheceu este abismo. E foi sobre isso que ele escreveu. Perseguições, calúnias, ameaça de morte. Mas em vez de apenas sobreviver, ele canta. Não qualquer canção, aquela da alma, aquela do bendize, da expressão que envolve todo o ser, que se deleita no que vai exaltar, em quem vai exaltar. Então, Davi, ao invés de apenas sobreviver, apenas escolher aquele plano de vida de não, eu só quero comer, depois trabalhar, depois ter um momento de lazer, conversar, sobreviver, fazer o que todo mundo faz. Ao invés disso, ele vai além, ele louva, ele canta. E o que ele canta, irmãos, é: eu te amo, Senhor, força minha. Repita comigo, vamos lá. Eu te amo, Senhor, força minha. Irmãos, essas palavras precisam ser valorizadas. Elas não podem ser ditas sem verdade. Nós, maridos, não podemos dizer te amo, minha esposa, sem amor verdadeiro. Não podemos. As esposas não podem para os seus maridos, eu te amo, sem amor verdadeiro. Não podemos. Pais com os filhos, filhos com seus pais. Será que a gente consegue dizer como Davi? Senhor, eu te amo. A Bíblia diz que se nós não amamos a quem vemos, é mentira o nosso amor por Deus. É o que ela diz. Mas deixa eu te ajudar para, no caso de repente, Satanás já está querendo desviar você ou para um lado ou para o outro, e está sugerindo já nos teus ouvidos aí, adoração é guerra, irmãos. E não é a pior das guerras, a guerra é mais difícil. Você luta consigo mesmo, seus pecados, e vem o diabo aí, né? Mas também, de repente, sua mente está aí sugerindo coisas. Então, deixa eu te ajudar. Aqui a pergunta não é se você pode dizer eu te amo sem ter nenhum pecado, porque a Bíblia diz que quem não tiver pecado é mentiroso. Aqui a questão é, para te ajudar, se você pode fazer como Pedro, que depois da Santa Ceia negou Jesus, e após a ressurreição de Jesus ele disse: eu te amo, Senhor, por 3 vezes. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aquele eu te amo de Pedro, nós podemos traduzir mais ou menos assim: o Senhor é o meu Salvador. O Senhor, eu já disse outra vez, é o Filho de Deus e tem as palavras de vida. E foi o Senhor mesmo quem me salvou, me deu fé e morreu por mim e ressuscitou por mim. E eu ainda tenho pecados e fraqueza, como o Senhor mesmo me ensinou. Mas essa fraqueza como essa de eu te negar, o Senhor mesmo me ensinou, elas não mandam mais em mim. Cair realmente, o Senhor já tinha me avisado, mas o Senhor também já tinha me avisado que quando eu me fortalecesse, eu ajudasse meus irmãos. Então, não posso negar, porque o Senhor me deu a fé, que crê em tudo isso, e que o Senhor me perdoa, o Senhor morreu por mim. E realmente eu neguei, mas aquela natureza de negar morreu. Aquele Pedro de negar morreu. Eu sou o Pedro que o Senhor me salvou. O Senhor conhece todas as coisas. Foi o Senhor quem me salvou. Então o Senhor sabe a graça que me alcançou. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Aqui a pergunta é dentro desse sentido. Você é como Pedro assim? Senhor, eu pequei hoje de novo. Eu não acordei com o ânimo que o Senhor merece.
mas o Senhor foi o que me salvou, e eu estou aqui numa guerra e eu quero me alegrar em Ti, eu quero Te conhecer mesmo, eu quero ser íntimo, eu não quero ficar contando só os testemunhos dos outros, de pessoas que foram até a morte, sem medo da morte, porque conhecia a Ti e vivia para Ti, estava alegre em Ti, tinha intimidade com o Senhor, Te amava. Eu quero, e eu peço ao Senhor que me faça querer, o querer santo, ser essa pessoa que vive assim, não contando o testemunho dos outros, mas que já é assim. Eu quero ser esse. Eu Te amo, Senhor. O Senhor me salvou, a Tua graça me alcançou. Eu ainda não alcancei essa perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam e correndo para as que diante de mim estão, prossigo para o alto. Eu Te amo, Senhor. Você consegue dizer eu Te amo nessa harmonia de entendimento? Com essa mesma fé de Pedro, você consegue? Você consegue dizer isso para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, crianças, para os filhos? Você consegue dizer? Às vezes a gente está num relacionamento tão estranho, tão fora do padrão de Deus, mesmo na igreja, que a gente não percebe que o mundo nos molda. Deixa eu contar uma experiência que me veio aqui de improviso. Eu tive um relacionamento da infância para a adolescência com meus pais, especialmente quero destacar com minha mãe. Meu pai, você já conhece a história, ele não era crente e tal, um homem muito violento, mas da minha mãe. E era um relacionamento que eu não sabia avaliar, mas não era um relacionamento de pai, de mãe e filho, apesar de estarmos crentes na igreja, não era. E até os meus 16 anos, ou 17, salvo engano, eu e minha mãe nunca tínhamos dado um abraço de mãe e filho. Eu e minha mãe nunca tínhamos dito um para o outro, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha mãe. Eu e minha mãe, e os outros eram assim também, vivíamos uma vida de uma religiosidade mecânica. Aos 15 anos, quase 16, não vou entrar em detalhes, eu saio de casa e vou morar com meu avô. Mas mantenho ali o contato com minha família, era menos de 1 quilômetro que a gente morava um dos outros. E nesse período teve aquele episódio que eu citei para vocês outro dia, que eu tinha decidido que iria largar a fé cristã e iria para o mundão. Deus não deixou, lembra do episódio, né? Deus não deixou, eu tive aquela experiência com Deus, com Cristo, a consciência do juízo final e Cristo vindo, e que eu não era daquele mundo e Deus me preservou. Muito bem. A partir dali, eu então fui levado a entender o seguinte: bom, se eu sou de Jesus, eu sou do mundo, eu não posso ser da metade, não dá para ser. E era o que me incomodava, eu sou de um lado, eu sou de outro, e até hoje eu não fiquei impecável, mas essa firmeza fez toda a diferença. Então, quando eu olhei dessa forma, Deus me fez perceber a partir de coisas simples. Eu disse: espera aí, se eu sou de Jesus, por que eu não tenho um relacionamento saudável com minha mãe? E eu não fui culpá-la. Ah, a senhora não me ensinou a ser filho desde a infância, não me mostrou. Não, eu vi que estava tudo errado e já entendi rapidamente pela palavra. Meus pais não souberam me criar, não me souberam ter gesto de carinho, ele mesmo nem sabe e vai achar estranho, mas parecia dois inimigos. A primeira vez que eu cheguei em casa, eu disse: minha mãe, eu entendi que a gente não se relaciona como um filho. E eu tinha uns 16 anos, 17. E eu chego e acabo de dar um abraço, mas pense em dois. Vocês já viram dois inimigos tentando se abraçar? Não é estranho? Era eu e minha mãe. Mas eu não era, entenda, eu não era inimigo de minha mãe. Nem ela de mim. A gente conversava, se divertia, mas não tinha essa amizade. Você percebe como o mundo nos molda? E aí você fica com aquela barreira de dizer: eu te amo. Olha que frase simples. E só que eu amava mesmo. E como eu amava, tantas vezes eu assumi as dores de minha mãe. Vem alguém, eu morro, mas ela, até onde eu puder, defende. Quem conhece minha história sabe, é assim.
Mas eu não tinha isso. Então a gente se abraçou. Foi estranho a primeira vez, mas depois, aí os outros filhos foram vendo e parece que contagiou. Aí ninguém chamava de mãe, eu fui o primeiro. Aí pronto, todos chamando de mãe. E todas as outras coisas. E aquela intimidade foi crescendo. Hoje, é uma intimidade tal, ontem mesmo, porque eu fiquei um dia na correria assim, e nós não ligamos como costumeiramente ligamos. 10 da noite, ela está acordado lá na reunião do presbitério. Tô. Mas está tudo bem? Eu digo, a mãe não está conseguindo dormir e quer falar. Com certeza. Está tudo bem, é a senhora? Bem também. Demora um pouquinho, a gente sabe, meia-noite não, que foi 11 horas, né? 11 horas da reunião, 23 horas. Aí eu ligo para ela, atrás do Eudes conduzindo e eu atrás. E aí minha mãe? E conversamos, dois amigos. Você não tem noção das amizades hoje, dos bate-papos, dos abraços, do carinho. Minha mãe, eu te amo, um beijo. Agora virou. Eu sei que tem famílias não crentes que já faz isso natural, consegue fazer isso por criação, por cultura, por não sei o quê. Mas no nosso caso foi a graça em Cristo. Foi a graça em Cristo. Aí eu pergunto, você consegue fazer isso com Deus? Já viveu essa experiência com Deus? Eu te amo, Senhor. Deixa eu contar outra experiência. Não me lembro exatamente quando, mas teve uma época, mesmo estando na igreja, orando, irmãos, olha, orando, participando do culto, um crente ativo, assíduo, tudo certo. Mas aí outro dia eu percebi que nas minhas orações eu chamava Deus de Senhor. Eu chamava Deus dos outros atributos que a palavra, e nomes, títulos que a palavra revela, mas eu não chamava Deus de Pai. E eu tinha um pai muito violento, como eu disse, e percebi ali, pela palavra, a palavra me corrigindo, que inconscientemente eu atribuía uma paternidade totalitária, tirânica ao meu pai, a Deus. E eu não tinha amizade com Deus de pai e filho. Não estava falando apenas de você pronunciar Pai Nosso, como muitos fazem sem pensar. Estou falando de relacionamento. Eu não chamava Deus de Pai. E não fazia sentido a palavra Pai. E a palavra de Deus e a graça me tirou dessas coisas também na relação com Deus. Que o Pai eterno não tem nada a ver com os pais humanos. Nem os ruins, perversos, violentos, nesse sentido, nem os piedosos, amorosos, que somos falhos todos. Mas Deus é um Pai único, e é um Pai em Cristo. Não é um Pai qualquer, e não é um Pai no sentido geral, porque Ele é um Pai no sentido geral, daquele que é o provedor de todos os homens. Ele é o Pai de todos nesse sentido, é o Criador e é o provedor, nesse sentido, mas na graça de Cristo é diferente. E eu não chamava Deus de Pai. E eu não estou falando de mim, entenda bem nesse ponto aqui. Eu estou falando de Deus, de Jesus, da graça, viu, crianças? Olha só, aqui. Deus é nosso Pai. Eu preciso ter esse relacionamento, essa intimidade. Mas por que chega a momentos que a gente está assim, totalmente distante de Deus, um do outro? Porque o mundo muitas vezes é adotado como padrão inconscientemente. Se você não tiver cuidado, você adota. E aí você vira uma pessoa grossa, orgulhosa, carrancuda, insensível. Se o outro não tomar iniciativa, você não toma. Inflexível, distante, vingativa, sem amor, sem perdão, sem graça, sem compaixão, sem humildade. E aí o relacionamento vai sendo construído e às vezes as pessoas que mais amamos são feridas. E você acha que isso não acontece com Deus? Você acha que Deus não quer que você acorde e diga, meu Pai bondoso, Pai amado? Você acha que Deus não quer? Você acha que Deus não se agrada? Eu vou dizer uma coisa que eu me agrado assim, maravilhosa. Quando meus filhos se acordam, bom dia, Pai. Quando eu saio assim, reunião do presbitério, pai chegou, e um pai chegou assim, tipo,
Passou um ano fora, mas eu só fui de manhã, cheguei à noite, foi um dia só, nem o dia inteiro. Mas isso não é gostoso, né? Você chega lá, pai. Um dos 3 tinha o costume de correr para me abraçar. Como isso é gostoso, irmão? Davi aqui está mostrando que o coração dele era governado pela graça, de maneira que ele reconhecia Deus e eram sinceras as palavras, elas tinham um valor profundo, cada uma delas. Eu te amo, Senhor, força minha. Isso aqui é de um sentido que, se você não tiver a mesma fé de Davi, a mesma experiência de intimidade com Deus pela graça, você não vai entender o que Davi disse. Não vai. Tem que ser convertido mesmo e viver com Deus. Você diz, irmãos, eu te amo. Não apenas de boca para fora, mas você está nessa relação, ou você está como eu precisei e tenho que me policiar, e toda vez que eu escorrego tenho que fazer o retorno, de estar com barreiras criadas por você mesmo, por seus pecados, porque você não foi vigilante e deixou que o mundo moldasse o seu padrão de relação com Deus. Como é que você está? Davi amava Deus. Alguns homens, algumas religiões, algumas crenças, algumas instituições religiosas só sabem dizer, eu creio. Eu conheço muitos que ficavam repetindo tanto, mas eu creio. Segura a doença, eu creio. Mas o Espírito aqui ensina a dizer com sinceridade, eu te amo. Não é pecado. É pecado se ele não dizer. Ah, mas e se for hipócrita? Não, mas o pecado é da hipocrisia. Mas o Espírito não é o Espírito da hipocrisia, ele é o Espírito da verdade. E é por isso que eu preciso, se eu não estou dizendo com sinceridade, da graça, do Espírito. Eu preciso ser honesto e ouvir a Deus nessa honestidade, me examinar à luz da palavra, para ver se realmente o Espírito está produzindo em mim essa santidade que permite que, mesmo depois, a semelhança de Pedro, de ter pecado, eu também ter confessado sinceramente, porque me entristeci verdadeiramente por ofender aquele que é o amor da minha alma, e eu dizer para ele, tu sabes todas as coisas, naquele sentido, tu sabes que eu te amo. Salmo 18, irmãos, é um cântico assim, e veja, é um cântico de um homem esmagado, e por outro lado, levantado por o Deus que desce. Ele é um cântico desse homem que foi levantado pelo Deus que desceu. E em Cristo, esse hino se torna o hino de toda a igreja. Então, o Deus que desce, como é o tema? Para salvar. O Deus que desce para salvar. O Deus que desce em Cristo para salvar o seu povo. Então a estrutura vai ser de 3 pontos, como eu disse. Primeiro ponto, eu já dei aqui uma introdução e me vali de alguns versículos, mas eu vou pegar até o verso 6 para trabalhar o tema quando o abismo nos cerca. Essa é a primeira divisão. A segunda vai ser dos versos 7 ao 19, quando Deus desce em majestade. E a terceira divisão, dos versos 20 ao 50, quando a vitória de Cristo se torna a nossa vitória. Quando a vitória de Cristo se torna a nossa vitória. Então, quando o abismo nos cerca, ele fala de cordas de morte, laços da morte, né? Terrores da morte que surpreendem aí nesses versos. E aqui ele descreve um desconforto profundo, pesado, não é um desconforto leve. Ele fala de uma situação limite, física, emocional e espiritual. Ele chegou a esse extremo, ao seu limite. É como um náufrago em alto mar, cercado por ondas que repetem a mesma mensagem, não há saída. E a pessoa está ali no meio dessa tempestade toda, olha para um lado, olha para o outro, olha para o vendaval, para o céu escuro, e a mensagem única é, não há saída.
Talvez alguém esteja assim aqui hoje. Como é que está a sua alma, o seu coração? Por exemplo, de repente está cercado por culpas. Você só vê culpa para um lado, culpa para o outro. É importante ver as culpas, mas a Bíblia nunca ensina a ver as culpas sem olhar para a graça de Cristo. Ela nunca ensina isso. Ela só ensina a olhar para as culpas para te ensinar a olhar para o perdão. Então, de repente, seja a sua situação. Sua alma está numa guerra, numa tempestade terrível, olhando para culpas por todos os lados e só vê culpa. De repente, seja alguém amarrado por vícios que já tentou abandonar. Não é? Nós ouvimos um testemunho belíssimo aqui de um irmão que Deus libertou. E conhecemos vários, pelo menos eu conheço vários, de libertação de várias áreas. Mas, de repente, você tem alguma? Qual é o seu vício? Qual é o que te prende? De repente, também seja alguém oprimido por injustiças que não consegue corrigir. Injustiça por todos os lados. Você tenta sair de injustiça, aí vem outra. Tenta de outra, vem outra. E são inimigos poderosos, mais poderosos do que você, mas as injustiças estão aí. Aí veja o verso 6 comigo, irmãos. Verso 6, parte A. Vamos ler comigo o que é que Davi faz? Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Irmãos, isso aqui não é um ritual. Não é formal, é real, é o grito da alma, é a necessidade real de alguém. E esse grito é importante que a temperatura, na hora que sua alma estiver gritando, você grite mesmo. Não é gritar aqui, não é para você sair que nem um louco gritando, não é isso que eu estou dizendo. É o grito da alma. Você precisa, não pode esconder isso de Deus, precisa gritar, clamar a Deus, invocando a Deus, que você está nessa situação cercado por uma tempestade que só diz para você não há saída, seja o pecado, seja a culpa, seja o vício, seja a injustiça, ou seja o que for, você precisa gritar, Senhor, eu não posso, eu não consigo, só o Senhor me salva. Precisa gritar. E o grito que atravessa o invisível, que vai e alcança além do que os seus olhos podem ver, que chega ao ouvido de Deus. Veja aí agora, vamos continuar a leitura do verso 6. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Olha só, atravessou tudo que poderia e chegou lá no ouvido de Deus. E não é naquele sentido que nós aprendemos em teologia de que Deus é onisciente, Ele conhece tudo, é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele então vê a todos. Então Ele também ouve a todos, já que Ele é onipresente, Ele conhece tudo, é onisciente. Não é nesse sentido geral. Aqui penetrou no ouvido de Deus, é que Deus atendeu, é que Deus está respondendo imediatamente. Você pode não interpretar a resposta, mas Ele está respondendo imediatamente. Deus está atendendo. E aqui em tudo isso, irmãos, vemos Jesus. Cada clamor do justo é hoje acolhido no trono onde Cristo está como nosso sumo sacerdote. É sempre importante lembrarmos daquela lição do Brian. Foi do Brian? Foi. Na pregação no aniversário da igreja em setembro. Ele lembrando, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está hoje diante de Deus. E isso significa que porque nós temos pecados diários, e Deus é tão santíssimo como você não imagina, então precisa que um sacerdote daquele calibre diariamente esteja se apresentando por você, intercedendo por você. Que é Cristo que está apresentado, a oração que sai do vale,
que sai da tempestade, do meio das trevas, você cercado por todas essas coisas que eu disse, de repente você está em outra coisa que eu não citei, mas no seu abismo, e vai até a sala do trono de Deus por meio de Cristo, o mediador. E vai mesmo. Mas você tem que clamar, reconhecendo: eu estou perdido sem Deus, e por causa de Cristo eu sou ouvido por Deus. Cristo me garante eu ser ouvido por Deus. Então, não romantize o seu abismo. Mas também, irmãos, não silencie no abismo. Não silencie no abismo. Você está no abismo? Clame. Como eu fui parar aqui? Não sei. Mas clame. Uma vez uma jovem me disse que não acreditava nas coisas ali da Bíblia. Escuta bem essa história. Não acreditava nas coisas da Bíblia, não acreditava na pregação, não, nas doutrinas, etc. No que ela ouvia na pregação, na mensagem. E não acreditava em Deus daquela forma e tudo mais. E daí eu falava para ela: então, ore a Deus. Aí ela se assustou. Ore a Deus? Dizendo o quê? Diga isso para ele. Diga para ele que você não acredita nele, que você não acredita na palavra dele, etc. Isso é tudo isso que você me disse. Aí ela reagiu imediatamente: tá maluco? Você quer que eu vá para o inferno? Então ela acreditava em Deus, né? Estava errada a crença, mas ela acreditava. Ela: tá maluco? Você quer que eu vá para o inferno? Ela achava que você não pode dizer para Deus, clamar a Deus, gritar para Deus de onde você está. Eu estou aqui descrente, incrédulo, sem crer na tua palavra. Então diga isso para Deus: Senhor, eu estou descrente, eu estou de incrédulo, eu não penso como o Senhor quer que eu pense, merece que eu pense. Eu não creio como o Senhor quer. Grite daí. Não deixe de gritar. O primeiro movimento da fé, irmãos, numa hora dessa, não é fazer planos, é clamar. É isso que eu e você temos que fazer. Já perceberam quantas vezes Deus está tocando nesse assunto conosco? Clamemos a Deus. A oração em nome de Jesus é como um grito do náufrago agarrado à única tábua que não afunda. Ele perdeu tudo, toda a embarcação. Ele está agora segurando na única tábua que não afunda. É isso que é o clamor. Você se agarra em Jesus. Ele é a sua tábua nesse sentido, né? É só nele que você tem salvação. Segundo ponto, versos 7 a 19, é quando Deus desce. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Veja aqui uma descrição da teofania, né? Terra que treme, céus que se curvam, nuvens espessas, relâmpagos, fogo. A linguagem aqui, irmãos, é do Sinai, da Guerra Santa, do Êxodo reinterpretado como intervenção pessoal de Deus na história de Davi. Mas a perspectiva cristocêntrica, essa descida, aponta para uma descida ainda mais profunda. No Sinai, Deus desceu em fogo e maravilhosamente, graciosamente na cruz, Deus desceu em fraqueza aparente. Deus desce em fogo no Sinai, mas na cruz desce em fraqueza aparente. Os judeus não entenderam. Os judeus olharam para Jesus: não, ele não pode ser o Todo-Poderoso. Ele não pode ser aquele que Isaías falou: o menino não nasceu, o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Não pode ser. Eu estou vendo alguém igual a mim. E até zombaram dele na cruz. Não é Deus, não é filho de Deus, pede a ele agora. Olha que atrevimento. Olha que cegueira, não entenderam nada. Só porque interpretaram com os 5 sentidos. Se os olhos estavam vendo alguém como eles eram, acharam que era a mesma coisa. Não era, né? Era uma fraqueza aparente. E no Salmo 18, Deus salvador, aqui o texto fala, dos querubins.
Nos evangelhos, Deus caminhou em sandálias em direção ao Gólgota. Então, quando o pecador clama, Deus não envia apenas uma carta de conforto. Ele mesmo desce ao vale como um pastor que entra no desfiladeiro onde a ovelha caiu, sujando-se de poeira e sangue para trazê-la de volta. Em Jesus, Deus desceu para o homem subir. E é essa mensagem maravilhosa. Veja os verbos aí, verso 16. Do alto me estendeu a mão. Ainda no verso 16. Tirou-me das águas, das muitas águas. Estendeu a mão. Olha o verbo. Estendeu. Tirou-me das muitas águas. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Ah, que lição maravilhosa tem aqui. Trouxe-me para um lugar espaçoso. E em Cristo vemos esse cumprimento supremo. O Pai estende a mão ao mundo por meio do Filho. Jesus é a mão estendida de Deus para a tua salvação. Outro dia, alguém citou que um teólogo tinha dito que a salvação, eu acho que era um teólogo meio arminiano, né? Ele disse assim, que a salvação, só para eu ser justo, eu vou dizer, eu posso estar errando exatamente as palavras, tá? Mas a ideia está permanecendo fiel. Mas era algo mais ou menos assim. A salvação é como alguém que caiu no mar, no meio do mar, e daí Jesus vai lá tirar a pessoa do mar. Ela está se batendo e tal. Aí um outro teólogo corrigiu e disse, não. A salvação é como alguém que caiu no mar, morreu, apodreceu lá no mar. Não tinha mais nada para voltar. E Jesus mesmo assim foi lá, falou para ele, e essa fala criou tudo de novo, e ele mesmo tirou aquela pessoa viva do mar depois de criar algo impossível, inimaginável, e trouxe a pessoa inteira. Toda a glória da salvação é só de Cristo. Ele pegou morto, já destruído, já decomposto. Ele pegou morto, não tinha nada funcionando. E eu digo, esse teólogo aí está certo. A salvação é isso aí. Então, Jesus é essa mão estendida. Deus foi lá no abismo para pegar pessoas mortas e criar de novo. E Ele te fez de novo. Se você é alguém convertido de fato, você é nova criatura em Cristo Jesus. Mas se você não é, está na hora de crer. Então, Cristo desce as muitas águas de nossa culpa, carrega o peso, mergulha sobre a ira que era nossa. E pela ressurreição, Ele nos traz em um lugar espaçoso. O que é esse lugar espaçoso? Reconciliação, é espaçosa. Como você compara e mede essa graça de Deus de te reconciliar com Ele? Me diga o tamanho dela, me diga o valor dela. Não tem, é espaçoso. E o perdão? É um perdão sem medida. Você não pagou por ele e nada em você muda esse perdão. Dá para você calcular isso? Que perdão espaçoso! Que maravilha você olhar para esse perdão. Até quando você não está querendo se arrepender, você diz para ele, Senhor, cria em mim um coração puro. E ele cria. Renova dentro de mim um espírito reto. Ele renova. Como você pode medir esse perdão? E a adoção. Você era inimigo e Deus te adotou. Eu acho que a gente não valoriza essa prática de adotar crianças, porque a gente não foi um órfão. Porque muitas vezes só quem passa pelo problema sabe o valor daquela salvação, daquela bênção de ser tirado do problema. Quem passou por uma cura. Eu estava vendo essa mulher que eu estou admirando aí, esqueci o nome dela agora, está sendo muito falada essa semana, porque ela é uma brasileira pesquisadora que tentou a patente da descoberta dela de uma solução para paralisia e... Tatiana Sampaio. E eu acompanhei essa mulher desde quando a primeira vez no atual desgoverno ela foi ouvida e tal, e ela numa habilidade falou do projeto dela, e a partir daquele momento, há 4 anos, né, praticamente, eu vim acompanhando. E ela, uma mulher de uma
capacidade, de uma inteligência. Aí falando lá da importância, eu ouvi ela falando, mas ela não passou pelo problema de perder funcionamento, ela não passou. Ela conta como ela descobriu e tal, e ela dá uma importância. Mas eu nunca tinha parado para dar importância a esse tema, nunca. E eu fui vendo ela falando ali, e me peguei pensando o seguinte: deve ser uma bênção, uma maravilha para quem está com problema que está saindo. Eu que não tenho, não estou fazendo o mesmo cálculo. E muitas vezes eu peguei pensando assim: eu não estou fazendo o mesmo cálculo. Eu não estou vendo essa importância em mim, porque eu não estou com problema. Às vezes a gente está assim, não vê o valor da adoção. Eu sou adotado porque você não está fazendo essa relação. Eu sou órfão. Mas, meus irmãos, na graça de Cristo, você era um órfão. Seu pai era o diabo e não sou eu quem diz. Leia João 18, é Jesus quem diz. Se você não era filho, não era convertido, você era filho do diabo. Então você era um órfão. Você não tinha direito de ser adotado por Deus. Quando você é um órfão e um pai vai lá e, independente dos seus problemas, de suas rebeldias, de quem você é, vai lá alguém e diz: eu vou adotar essa criança. Eu decidi adotar, mas por quê? Eu sou o mais problemático aqui da lista, porque eu quero você, pronto, acabou. A pessoa valoriza a adoção se usar o mínimo de bom senso. Então, de repente, você não valoriza a adoção porque você não pensa assim: eu era órfão. Mas, irmãos, é preciso pensar: na minha relação com Deus, eu era órfão. E se você não tem Jesus, você é órfão. Você não tem pai. Você precisa ser adotado. Agora, meça a adoção. Que tamanho tem o valor disso? Porque uma coisa é ser adotado por um pai humano, mas outra coisa é ser adotado por Deus. E a esperança, irmãos, a Bíblia chama essa esperança de viva esperança. Então, sua salvação, minha salvação, nossa salvação não é resultado do nosso esforço para subir, mas da decisão de Deus de descer em Jesus. Ele desceu em Jesus para você subir. O cristianismo não é uma escada para Deus, é um mergulho do Deus homem no mar dos mortos para dar vida. Quando você olha para a cruz, você está vendo essa teofania suprema aqui. A justiça e a graça se encontraram e se beijaram. A justiça e a graça se encontraram e o céu se inclinou até o pó. E a terceira lição, versos 20 a 50, nós vamos ler aí, destacando o verso 20. Então mantenha a sua Bíblia aberta, mas da metade em diante o Salmo fala da justiça, vitória, capacitação para a batalha, triunfo sobre inimigos. À primeira vista parece uma exaltação, uma alta exaltação. Vamos ler comigo o verso 20? Vamos lá. Retribui-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois é, e se você continuar, ele vai nessa pegada. Parece que é aquele assunto que estudamos de manhã, do fariseu, né? Senhor, não sou como os demais. Parece, por isso que quando nós estudamos semana passada, eu digo, cuidar para não confundir as palavras. Não é proibido você dizer, Senhor, eu ando retamente. Dentro daquela área, por exemplo, agora aqui, ninguém pode nos acusar de não estar obedecendo a Deus no culto. Visivelmente, nós estamos no culto, que é uma ordem para esse dia, não é assim? Então ninguém pode acusar, olha, não estava no culto, não estava cultuando. Não, nós estamos no culto, nós estamos cultuando. Ah, mas e o coração? Ok, vai tratar do coração, outra área. Mas até o coração dependendo, não vai poder cultuar. E dependendo, você pode dizer, Senhor, em que pese as guerras, os conflitos, as existências, as lutas, eu, como Pedro, amo o Senhor, estou cultuando, eu estou adorando. Então parece uma autoexaltação,
Mas se trata da justiça pactual, fidelidade de aliança, não perfeição moral absoluta. Se trata disso, é a justiça pactual. Senhor, por causa de Cristo, aquela paráfrase que eu fiz da oração, da resposta de Pedro. Tu sabe todas as coisas. Ou seja, o Senhor é meu Salvador, morreu por mim, me deu a aliança, me perdoou. Não é pelo que eu sou, me adotou, me salvou. Não é pelo que eu sou. Então, é justiça pactual. Ele está reconhecendo, eu sou justificado pactualmente. E Davi, nós já dissemos, é tipo. Agora, a Bíblia diz que Cristo é a realidade, né? Então, só o rei perfeito pode dizer, no sentido pleno, fui perfeito perante ele. Então, Davi era um tipo na justiça pactual de Jesus, mas Jesus é o que pode, é o que está aqui representado, que está dizendo essas palavras com perfeição. Eu não tive pecado, e ele não teve mesmo. Então, em uma leitura cristocêntrica, a justiça plena do rei aqui é a de Cristo. A vitória descrita nos versos 29 a 45 encontra o seu ápice na vitória de Cristo sobre o pecado, Satanás e a morte. E o louvor final, dos versos 46 ao 50, abre o horizonte para as nações, algo que se cumpre explicitamente na missão da igreja em Cristo. Então, Deus dá grandes vitórias ao seu rei, é o que diz o verso 50, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. E em Cristo, esse ungido é o Messias. E a posteridade para sempre é todos os eleitos em todos os tempos que estão em Cristo. Então, Cristo é o guerreiro que entrou sozinho no campo da batalha, da pior guerra, derrotou o gigante que nenhum de nós poderia enfrentar e agora reparte o despojo, ou seja, a riqueza, porque a lei era essa, né? O exército que vencesse tinha o direito de ter a riqueza do exército vencido, e ele reparte toda essa riqueza com o povo que sequer levantou a espada. Que maravilha! E você sai alargado, você recebe bênçãos incontáveis, mas não pode olhar com os olhos apenas naturais. Estamos já imersos nessas riquezas, incontáveis bênçãos, regiões celestiais, mas nesse mundo ainda manchado. Então a luz ainda não está brilhando totalmente. Um dia brilhará. Mas, irmãos, você tem a Deus, tem a Cristo. Isso não basta. Não divida Cristo mais riqueza. Não faça essa divisão. Cristo é suficiente para você. Então a santidade do crente é fruto da vitória de Cristo, não da sua condição de barganha. Capacitação para as lutas diárias vem de Deus. Ele me cinge, verso 32, de força. Vamos ler juntos esse texto, ele é maravilhoso. Verso 32, vamos lá. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Verso 33, Ele Deus... Então é Ele que te capacita diariamente para as lutas. E cada livramento cotidiano, irmãos, é um eco da grande libertação já consumada em Cristo e que um dia se concluirá. Então, do Salmo 18, lido em Cristo, foi pelo menos 4 lições para nós. Primeiro, Deus é o refúgio pessoal e cósmico. Não é só eu, não só sou eu que preciso de Deus. Toda a criação precisa de Deus. Tudo precisa de Deus. Não temos apenas um Deus das ideias, mas o Deus da história que intervém concretamente, interveio de forma decisiva em Jesus. E quando Jesus veio, mudou a realidade de toda a criação. Mudou toda a realidade. Segunda lição. Sofrimento não é ausência de aliança. Davi foi perseguido
sendo um rei ungido. E Cristo foi crucificado sendo filho amado. Veja só. Aí você quer ser alguém que sem problema? O Filho de Deus foi crucificado sendo filho amado. Davi sendo rei ungido. Foi aquela vida cheia de tormento. E você quer ter uma vida no paraíso aqui, agora? Não dá. Não vai combinar. Essa perspectiva está errada. Vamos na real, né? A dor não é prova de abandono, mas pode ser um palco da glória de Deus. E essa é uma outra lição. Terceira lição é a oração. A oração é o grito de quem crê no Deus que desce. Então você, quando ora, você grita ao Deus que desce. Orar não é informar a Deus, mas chamar aquele que já decidiu se envolver. Em Cristo, cada oração chega. Não talvez, ela tenha certeza de chegar com o selo do sangue de Cristo diante de Deus e Ele ouve. Quarta lição, o louvor é memória bíblico-teológica. Quando lembramos o que Deus fez em Cristo, nosso louvor se torna mais profundo e nosso medo menor. Cresce o louvor, esquece dos problemas. Cresce a satisfação, esquece do problema. Eu vou lembrar de novo aqui, já citei isso, que uma vez eu li um livrinho pequeno, que agora só existe em PDF. Sugiro que você procure aí, acha fácil, ou então me cobre que eu posso passar o meu PDF para você, titulado Viva Vencendo, de Maria Amélia Riso. E eu acho que ela é esposa de pastor, não sei se é viva. Eu li quando eu era, acho que final da adolescência. E aí ela fala, vença o medo do medo, vença o complexo de Marte, vença aquela coisa de girar o mundo em torno de si mesmo, vença a fraqueza, vença a reclamação, vença a ingratidão, vença uma série de coisas, vença o orgulho, vença um livreto. E aí no final eu pensei que ela ia trazer um vença assim, vença maior. Aí foi ali que eu descobri o Salmo 104, que ela encerrou, para minha surpresa, com a seguinte lição: pratique o louvor. E ela disse, quando você começa a se encher de pensamentos sobre o que Deus é, como Ele é maravilhoso, como o salmista do Salmo 104 fez, aí naquela hora quando ela fez referência, depois de preparar todo o caminho, quando Deus é o teu assunto, o teu pensamento, tua alegria, aí o medo vai embora, a ingratidão, a murmuração, o orgulho, você nem lembra dessas coisas. E até quem você não queria perdoar, você de repente se quebra todo, perdoa, já deixa para lá as ofensas e vai embora. E aí eu fui ler, e ela disse, leia, releia, até que o Salmo 104 seja a sua oração e você também consiga, paralelamente ao salmista, dizer de Deus o que ele disse. Aí eu fui, meus irmãos, que leitura maravilhosa. Eu vou abrir meu coração para vocês. Ontem eu estava pensando sobre isso. Eu digo, meu Deus, um dos sonhos que eu tenho é musicalizar o Salmo 104. Eu já procurei, já fui para lá, subo o IA e ainda não cheguei numa melodia para a gente cantar. Mas se tem um salmo, todos os salmos para mim são maravilhosos, mas é porque a gente não cantou. Se tem um salmo que eu queria cantar, com todos, é aquele 104. Que salmo maravilhoso. Então, quando Cristo é o seu louvor, o medo vai embora. E o Salmo 18 nos convida a narrar a história da graça, não a história do acaso, mas a história da graça. Imagine, irmão, uma corda descendo do céu. De um lado o abismo, pecado, culpa, morte, desespero, todos os problemas que já falamos aqui. Do outro lado, o Deus Santo, incansável por nossas mãos feridas. O Salmo aqui anuncia que Deus desce. Deus desce, Ele estende a mão, Ele lança a corda e Ele te recria para você poder responder com a fé segurando na corda. Vocês estão entendendo essa comparação? Não estou agora negando que nós estamos mortos em Cristo, mas Ele te recria para você, dando fé, você se converter, você se arrepender, né? Então Deus desceu em Cristo até o fundo do poço, até que nenhum eleito se perca no abismo, e essa é a mensagem do Salmo 18.
Davi pode dizer, ele me tirou das muitas águas, verso 16. E a igreja pode dizer, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que maravilha! Então eu pergunto, irmãos, você está apenas admirando a corda ou já se agarrou a Cristo? Você já tem fé? Você já está conseguindo responder? Deus está dizendo aqui, receba meu filho. Você está recebendo ou você está ignorando? Não está conseguindo crer? Porque não basta saber que Deus desce. É preciso se lançar nas mãos daquele que desceu por você. E aí, se você não está tendo fé, peça a Deus, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Até esse grito você precisa gritar. Hoje, no meio das suas guerras, você pode unir sua voz à de Davi, mas olhando para a cruz e para o trono. Eu te amo, Senhor, força minha. Vamos responder? Eu te amo, Senhor, força minha. Porque em Jesus, o Deus que desce não apenas resgata, Ele permanece conosco até o fim. Vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, te amamos. Como não te amar, Senhor? Te amamos porque Tu és o nosso Pai bondoso, nosso Deus é amor, Deus tão incomparável, o ser único, como temos aprendido, tão majestoso, tão soberano, tão glorioso, mas apesar de uma grandeza tão inalcançável, o Senhor se humilha, desce em Teu Filho, de maneira que não nos assustamos quando a Tua graça nos cria, nos faz entender, nos ilumina. Não nos assustamos, não nos assombramos, não fugimos pecaminosamente. Pelo contrário, ainda que sem perder o temor, o respeito, porque o Senhor continua misterioso, continua tremendo, mas nós nos aproximamos confiadamente, nós nos satisfazemos, nos alegramos, nós conseguimos correr para Ti. Como não Te amar, Senhor? Como não Te amar quando nos perdemos e gritamos, como já fizemos, e de repente estejamos fazendo, ou venhamos a fazer, nos perdemos em densas trevas, em tempestades que não apresentam soluções, e clamamos a Ti, gritamos com a nossa alma grita, e o Senhor nos socorre, mesmo que a nossa oração seja isso, seja algo não belo, não agradável, porque é grito, e quem tem prazer no grito, mas o Senhor não despreza o grito, porque acima daquilo que é horrível, desagradável, está a Tua graça de salvar alguém. O Senhor nos valoriza sem termos valor nenhum, pelo contrário, e o Senhor nos livra de tempestade de culpa, de medos, de injustiças, de preocupações, de ansiedades. O Senhor nos livra de orgulho, de pecados passados que voltam. O Senhor nos livra de tantas angústias, tantas tempestades. Como não Te amar? Ó Pai, ajude-nos a não deixarmos de clamar sempre que precisarmos. E quem estiver aqui, a começar em mim, em situações semelhantes à de Davi, que estejamos clamando ao Senhor, nessa certeza que o Senhor ouve, que o Senhor atende, salva, livra.
que o Senhor nos alarga a vida com perdão sem limite, amor sem limite, graça sem limite, adoção incalculável, esperança inabalável, e que nós clamemos e que desfrutemos essa condição maravilhosa de uma vida alargada pela graça, e que pratiquemos o louvor, dizendo ao Senhor com verdade e aperfeiçoando esse dizer com a vida: eu te amo. Porque em Cristo nós estamos na graça por meio de um Salvador que não nos abandona. Em nome de quem nós oramos. Amém.